Continuando o assunto da aula passada, onde nós vimos um pouquinho o que são ímãs, nós vimos as substâncias magnéticas, nós vimos também a bússola. Hoje nós vamos falar de uma substância que ela é muito comumente utilizada nos ímãs do nosso dia a dia. Aqueles ímãs de geladeira que você coloca para deixar um papel lá, ou que você recebe em casa, aquelas propagandas de gás, de água mineral, normalmente são construídos de um material chamado magnetita. A magnetita é um material fortemente magnético. Ela é formada por dois tipos de componentes, que é o FeO e o Fe2O3. É a pedra, é o ímã natural mais magnético entre os materiais encontrados na Terra e a principal fonte de ímãs naturais. Só que os ímãs naturais, eles começaram a não ser suficiente para alguns usos. Principalmente quando você vai trabalhar com motores e posteriormente com eletrônica, em discos rígidos, por exemplo, os ímãs naturais, eles não têm força suficiente para o que se precisava. Então começou-se a desenvolver ímãs artificiais. Normalmente você faz uma substância com uma determinada propriedade magnética e aí você vai magnetizá-la artificialmente. Quando você pega uma substância não magnetizada e a magnetismo, você chama esse processo de imantação. Os ímãs artificiais são construídos principalmente por elementos chamados ferrite, alníquel, terras raras, além dos eletroímãs. Ferrite é um material relativamente barato, já utilizado há bastante tempo, que consegue dar ímãs com força superior aos ímãs naturais. Uma liga de ímãs especiais mais antiga é a alníquel, como diz o nome, alumínio, níquel e cobalto. As aplicações atuais precisam de ímãs mais potentes, com maior força de atração magnética. Esses ímãs são geralmente construídos com terras raras. Tipicamente, eles contêm neodímio. Em outras aplicações, onde o ímã de neodímio não é suficiente, você pode construir eletroímãs, que é basicamente um material magnético. Normalmente é ferro doce, porque você não quer manter essa magnetização quando você desliga o ímã, e você quer um material com alta permeabilidade magnética. O eletroímã, ele é um ímã que você quer que você liga, ele tem o campo magnético, você desliga, ele perde o campo magnético. Por isso, como já dito, você opta por construir normalmente por ferro doce ou outra substância com baixa esterese. Uma aplicação comum é naqueles ferro velho de carro que você vê muito comumente nos Estados Unidos, em filmes, em séries. Você tem um equipamento, um tipo de guindaste, na hora que o operador liga, o ímã começa a atrair o carro, aí você movimenta o carro até o destino e aí ele desliga. Por isso que você não quer que ele mantenha o magnetismo quando ele é desligado. Você quer que ele solte o objeto, então você vai construir de uma forma que o campo magnético seja perdido tão logo o circuito elétrico seja desligado. Eletroímãs são essenciais também na construção de motores. Quando você liga o motor, você magnetiza o ímã que o faz funcionar. Quando você desliga, ele tende a perder a maior parte desse magnetismo. Usos muito comuns para ímãs são fecho de bolsa. Talvez você já tenha visto bolsa de viagem, bolsa de mulher. Às vezes tem um fecho magnético que você usa para mantê-lo fechado, sem precisar de velcro ou de botão. Os micro-ondas usam ímãs para gerar ou direcionar
as ondas eletromagnéticas que permitem o seu funcionamento. Nas geladeiras, na porta da geladeira tem um ímã ao longo daquela borracha para tentar manter a porta o mais bem fechada possível. Tem os ímãs que nós pregamos na geladeira com informações úteis, além dos discos rígidos de computadores, que são um uso que já está sendo reduzido, mas ainda é muito importante. Toda informação armazenada em um disco rígido, ela é feita de forma magnética. Ou seja, você tem minúsculos ímãs que, dependendo da posição, eles representam 0 ou 1. Além da própria movimentação das agulhas, que é feita através da força de ímãs. Entre outras aplicações de ímãs no nosso dia a dia. Uma aplicação um pouco distante de nós, mas muito interessante, são os trens maglev, que vem do inglês Magnetic Levitation, ou seja, levitação magnética. São trens de alta velocidade, nós aqui no Brasil conhecemos como trem-bala. São trens, são muito comuns no Japão, a China tem investido muito nisso, e alguns países da Europa. Trens rápidos, eles viajam tranquilamente a velocidade na faixa de 500, hoje já 600 km por hora. Eles levitam alguns centímetros ou milímetros acima do trilho, e eles têm um baixíssimo nível de ruído. O ruído gerado por ele basicamente é o atrito com o ar. Mas como ele funciona? No trem, propriamente dito, você tem ímãs que são repelidos por ímãs nos trilhos. Existem várias formas de você construir, na verdade. Aqui estamos apresentando uma única delas, que é a mais simples de entender. Veja que no trilho eu vou ter bobinas e no trem eu vou ter outra bobina. Eu orientando o mesmo campo magnético aqui e aqui, esses ímãs vão naturalmente se repelir e manter o trem levitando. E ele é movido para frente porque à frente dele, à frente desse ímã aqui, eu tenho um ímã com polo oposto, que vai atrair o ímã que está no trem. Veja que aqui na frente eu tenho o sul atraindo o norte desta posição. Assim como eu tenho esse norte que repele aqui e atrai o sul que está mais atrás, e assim por diante. De forma bem simplificada, é assim que o trem se movimenta. Perceba também que eu preciso levar energia para os vagões, para gerar o ar-condicionado, para gerar tomadas, iluminação para os passageiros. Isso é feito por indução magnética também. Conforme já dito, os países que mais investem nesse tipo de tecnologia são Europa, principalmente a Alemanha, mas em menor grau também outros países como a França, o Japão, que é quem utiliza há mais tempo, e a China, que já há algumas décadas vem tentando acompanhar Estados Unidos e Europa em todo tipo de tecnologia. Então você vê muito investimento da China em trens de alta velocidade. Perceba que as bobinas normalmente são feitas por supercondutores para reduzir o consumo de energia. Perceba que o campo magnético para manter esse negócio aqui levitando é grande. Você precisa de uma grande força magnética. Então você precisa gastar uma grande quantidade de energia. Por isso mesmo, não raro, as passagens do trem-bala são até mais caras do que passagens de avião. Quem se interessa mais, o local de onde eu tirei o texto está aqui disponível na bibliografia para vocês. E com isso nós terminamos este assunto de ímãs. Obrigado a todos.